alveolar, especificamente de osso alveolar. Na verdade, a gente vai estudar um pouco mais além do osso em si. A gente vai falar muito de implante nessa aula também, tá? E da osso-integração em si. Bom, vou tirar aqui tirando o som aqui de vocês para. Então, por que estudar osso alveolar? Bom, é um conceito muito básico, né? Já que toda a nossa implantodontia, ela depende da existência de osso para que nós possamos instalar nossos implantes. Então, assim, a premissa básica dentro da implantodontia, pessoal, é o seguinte: diferente do passado, diferente de quando iniciou a implantodontia, naquela época, o que acontecia? Você tinha o osso disponível, colocava seu implante naquela posição que o osso permitia, e depois o protesista se virava para poder fazer a prótese, do jeito que desse, tá? E isso acabou ocasionando uma série de problemas funcionais e estéticos, né? E que, por incrível que pareça, muita gente hoje ainda segue dessa forma, né? Sem atentar para esse cuidado, de forma que os implantodontistas, os pesquisadores, desenvolveram um conceito, né, para a instalação de implantes chamado de planejamento reverso. O planejamento reverso, isso tem que ficar bem claro para vocês, ela é uma condição que tem que ser preservada, que tem que ser vista, que tem que ser seguida, porque o planejamento reverso visa, primeiro, você observar como vai ficar essa prótese desse paciente, para depois, a partir daí, né, naquela posição ideal, você observar se tem osso disponível naquela posição para colocar o implante ou não. E aí a gente tem duas coisas. Se tiver osso, põe o implante. Se não tiver, procura-se fazer o enxerto. Tá? Não existe a possibilidade, hoje, na implantodontia moderna, da gente fazer uma prótese apenas baseado no osso alveolar. Tá? Isso pode ocasionar implantes mal instalados, principalmente vestibularizados, e isso torna a resolução protética dificílima. E às vezes até é necessário você remover o implante para que a gente possa fazer uma boa resolução protética. Tá? Bom, essa aula de osso alveolar, eu tirei dessas duas referências, tá? A periodontia clínica do Carranza e os implantes dentais do Calmich, que são as duas bíblias dentro da periimplantodontia e da implantodontia. Joia. Então, assim, de uma forma geral, o elemento mais importante para o implante dentário é o osso alveolar. Se a gente tem osso alveolar, a gente tem local para colocar os implantes. Né? Como vocês podem ver aí nas imagens, observe que na primeira imagem você tem 3 implantes, na segunda imagem você tem 4 implantes. Então, assim, teoricamente, nessas duas imagens, nessas duas fotografias, você teve condição de colocar o implante numa posição ótima, no sentido vestíbulo-lingual. Vocês estão percebendo aí que os implantes foram instalados, né, aparentemente, numa posição ótima. Porém, devido à perda dentária em alguma época da vida desses pacientes, o espaço interdentário entre o 13 e o 23 já não é tão disponível assim. Por isso que optou-se por colocar 3 implantes na parte superior, e 4 na inferior, ou seja, unitários. Mas o fato é, houve condição para colocar os implantes, tanto no sentido vestíbulo-lingual, quanto no sentido mesodistal, quanto no sentido apicoronal. Ok? Depois a gente vai ver o que vai mudar em relação à quantidade de implantes, isso mais na frente.
Mas eu queria que vocês percebessem algumas coisas desde já. Primeiro, nem sempre é possível a gente instalar implantes individuais para próteses unitárias. Os implantes, eles têm que ter uma distância entre si, uma distância mínima entre si. E essa distância mínima tem que ser respeitada para implantes unitários, porque senão a gente cai num outro problema, que é a falta estética, né? A dificuldade de a gente estabelecer esteticamente a resolução, né? Protética. Então, observe nessa imagem inferior que, respeitada as distâncias entre os implantes e entre implantes e dentes, a gente consegue aquilo que é uma das coisas mais difíceis dentro da implantodontia, que é a papila interdentária. Tá? Papila com saúde. Porque, num primeiro momento, você pode ter a papila interdentária, né? Porém, com o passar do tempo, se esses implantes ficam muito unidos, muito próximos, esse osso ele é reabsorvido e, consequentemente, a papila vai acompanhando e você pode perder papila, ocasionando os black spots. Certinho? Bom, um conceito que tem que ficar muito claro para a gente, claro, já que nós vamos ser implantodontistas, é o conceito de osseointegração. Bom, não precisa repetir para vocês, mas a gente tem que repetir, né, isso aqui, porque faz parte daquele conceito histórico, né, da descoberta da implantodontia pelo professor Brannemark. Essa historinha é conhecida de todo mundo, mas ela é mais ou menos assim. Brannemark, lá para os idos de 1955, ele era médico, né, um médico sueco, e trabalhando com microcirculação periférica, o que ele fez? Ele instalou uma microcâmera na tíbia de coelhos, né, para filmar em loco aquela microcirculação sanguínea em coelhos. Depois de um certo tempo fazendo a filmagem, ele sacrificava os coelhos, né, e utilizava as imagens para o seu estudo. Porém, um belo dia, Brannemark sacrificou um coelho e, na hora de remover aquela câmera de titânio, né, que era o material que ele utilizou, porque ele já sabia-se que o titânio era biocompatível com os tecidos vivos. Na hora de remover aquela câmerazinha da tíbia do coelho, ela não saiu. Ela ficou grudada no coelho, no osso do coelho. Bom, se fosse eu ficava puto da vida que aquela câmera não tinha saído do osso do coelho, né? Massacrava o resto do coelho que tinha, pegava a câmera, jogava fora, mas Brannemark, como todo bom pesquisador, ligou a luz e surgiu uma dúvida. Ué, por que essa câmera está grudada no osso do coelho? O que levou, né? Que reação química ou física levou a esse material do coelho, da câmera, a integrar-se ao osso da tíbia do coelho? E aí, ele foi fazendo outras pesquisas com os materiais de titânio e descobriu que o titânio, além de ser um material biocompatível, então biocompatibilidade quer dizer que um material inerte, um material não vivo, ele não provoca reação de corpo estranho num organismo vivo. E, portanto, esse organismo não expulsa esse material ou engloba esse material. Isso é o conceito de biocompatibilidade. E aí ele observou que o titânio conseguia fazer uma osseointegração, né, químico-física com o osso alveolar, né? Transpondo isso para a odontologia, lembrando que ele era médico, ele percebeu que,
Se ele desenvolvesse estruturas, na verdade, implantodontia, não com o conceito de Brånemark, mas um conceito mais empírico anterior, a implantodontia ela é muito mais antiga do que o próprio Brånemark. Outros pesquisadores já tentavam fazer dispositivos colocados no osso para poder suportar dentes, mas não com esse conceito de osso-integração que Brånemark desenvolveu. E aí ele pensou, bom, se eu tenho um material que integra o osso e o organismo não expulsa, eu posso fazer raízes dentárias daqueles indivíduos que perderam seus dentes, né? E colocar uma prótese por cima, porque o organismo não vai expulsar e a pessoa vai ficar com aquele dente como se fosse uma raiz. E assim, para aqueles indivíduos que ele chamou de inválidos orais, ou seja, indivíduos que não tinham nenhum dente na boca, né, dentes totais, principalmente em mandíbula, ele desenvolveu um protocolo, daí o nome protocolo, ele desenvolveu um protocolo para esse tipo de paciente. Então, naquela época, os implantes dentários, eles eram feitos apenas em inválidos orais, tá? Então, Brånemark desenvolveu um parafuso de titânio liso, não usinado, tá? Como se fosse um parafuso mesmo, com roscas. Esse parafuso, ele tinha uma conexão protética que ele chamou de hexágono externo, e em cima dessa conexão protética, ele desenvolveu uma prótese fixada nesses implantes. Naquela época eram seis implantes na mandíbula, onde ele instalava os implantes, aguardava 6 meses para ver a osso-integração e depois reabria aqueles implantes, era a segunda etapa cirúrgica, e, consequentemente, instalava a prótese. Então, essa é a historinha da implantodontia nos idos de Brånemark em 1955. A partir de 55. Daí a gente tira alguns conceitos. Primeiro, o conceito de biocompatibilidade, o conceito de osso-integração, o conceito de travamento inicial, tá? Que já era desde a época de Brånemark, que é em torno de 20 newtons, que a gente instala o implante, trava em 20 newtons, a gente tem estabilidade primária. O conceito de segundo estágio cirúrgico, após 6 meses. Oi? O conceito de segundo estágio cirúrgico e, por fim, a instalação da prótese após estes 6 meses. Pronto. Estava criado protocolo de instalação de implantes em pacientes edêntalos do professor Brånemark. Só para finalizar essa historinha, imagine só, hoje a gente tem o Covid, né? E provavelmente uma vacina vai sair em menos de um ano, talvez, ou um ano, né? Os cientistas estão correndo para que isso aconteça, assim como os medicamentos, remédios, etc. Brånemark demorou 15 anos para 15, 55, 69, 14 anos para divulgar os primeiros resultados da implantodontia. 14 anos. Ele primeiro desenvolveu, estudou, acompanhou durante um longo tempo, né, com estudos prospectivos, estudos de coorte, e aí, depois disso, ele desenvolveu os seus conceitos de implantodontia lá nos Estados Unidos em 1969, e a partir daí a implantodontia ganhou corpo, né, no mundo inteiro. Substituindo não, acompanhando o professor Brånemark, a gente teve um outro grande pesquisador chamado Thomas Albrechtsen, que é vivo até hoje, vem muito ao Brasil, continuando seus estudos de osso-integração. Lembrando que Brånemark faleceu se não me engano, há 4 anos, 2016, 2017, alguma coisa assim. Tá? Bom, então o que é essa osso-integração? A osso-integração é uma conexão estrutural, ou seja, físico-química, direta e funcional do osso vivo com a superfície inerte, né, não viva, de um implante. E isso, um parêntese, porque tem vários materiais que promovem a osso-integração, tá? Com carga,
sem, sem a interposição de um tecido. Peraí, gente. Bagunçou tudo aqui. De um tecido mole. Sem interposição de um tecido mole. Tá? Sem interposição do tecido mole. Claro. Então, isso quer dizer que o osso, ele é intimamente ligado ao corpo do implante dentário. Clinicamente, ela é uma fixação rígida, assintomática. E aqui vai um outro conceito para vocês. Qualquer sintoma, tá? Qualquer sinal que possa aparecer no paciente, clinicamente, do implante, é sinal de alerta. Então, dor é um sinal de alerta, pode ser uma mucosite, pode ser uma periimplantite, tá? Pode ser a perda do implante. E aí você tem que avaliar. E a mobilidade do implante indica perda de implante, porque não existe implante com mobilidade em função. Toda mobilidade no implante é deletéria. Você tem que remover o implante porque ele está perdido. Então, é uma fixação rígida, assintomática, de um material aloplástico em um osso, só um minutinho, com a habilidade de suportar as forças oclusais. Existe. Bom, pode falar. Cílio, existe a pessoa ter alergia ao implante? Não, né? Existe? Ter alergia ao titânio, ao implante? Deixa eu ver só esse. Ele é biocompatível, não é isso? Para qualquer osso. Mas Isso. existe essa possibilidade da pessoa ter uma alergia, sei lá, que eu já ouvi falar que teve rejeição. Eu escuto muito falar, teve rejeição. São duas coisas. É o quê? Uma alergia? Não, são duas coisas diferentes. A rejeição indica que o organismo não reconheceu aquele corpo e expulsou. Tá? A rejeição o titânio, ele não é rejeitado pelo corpo humano. O titânio, de uma forma geral, não é rejeitado pelo corpo humano. Tá? Ele é biocompatível. Tanto que aqueles parafusos de quem tem fraturas, né, cominutivas, que ficam aqueles parafusos por lá de fora, ali é de titânio. Então, o titânio, gente, o corpo não rejeita. Tá? O titânio não rejeita. Isso é um ponto. Aí, por que perdeu? Perdeu porque você fresou errado, perdeu porque porque o paciente não seguiu os protocolos pós-cirúrgicos, perdeu porque houve uma infecção e aí contaminou e foi perdido. Então, tem várias formas de perda do implante, mas não por rejeição. A alergia, sim, ela é possível. Tá? Porque assim como a gente tem alergia a um anestésico, a um medicamento, a um produto químico, ao ar, a gente tem alergia ao implante, tem gente que tem alergia ao titânio. Tá? Mas a alergia, ela não necessariamente indica a perda do implante, mas outras reações, né, de sensibilidade que o organismo pode desenvolver. Tá certo? Então são duas coisas diferentes. A alergia, sim, algumas pessoas podem ter alergia ao implante, mas são raras, pelo menos eu nunca vi, graças a Deus. E quanto à rejeição, não, porque o conceito de biocompatibilidade, ela é permitida ao titânio. Ok? Márcio, tá ouvindo? Estou ouvindo. E quanto à mobilidade do implante? Não pode ser uma mobilidade só da prótese sobre o implante? Eu vi aqui. Pronto. Respondi, Nária? Hein, Nária? Respondi? Em relação à mobilidade, sim. Vamos supor que o paciente chega até você com uma mobilidade que você vai observar na prótese. Aí você tem que avaliar se aquela mobilidade é da prótese ou se é do implante. A gente tem algumas formas para a gente ver isso. Primeiro, sem anestesia, a gente avalia clinicamente essa mobilidade e às vezes dá para sentir, por exemplo, se a mobilidade for da prótese, esse parafuso vai estar folgado, ele vai fazer um barulho como se fosse metal batendo em metal. Tac, 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 tac. Pronto. Se for isso, você tem a possibilidade, se for uma prótese parafusada, de remover ali a resina e apertar. Se o paciente não sentir dor, possivelmente era realmente a prótese. Tá bom? Se você quiser, faz um raio-x.
Na radiografia, faz uma radiografia. Na radiografia, a gente pode observar se há um halo radiolúcido entre o implante e o osso. Se tiver um halo radiolúcido, aí a gente pode pensar em uma perda do implante. Tá? Que mais? Você pode observar também como é que está a mucosa perimplantar. Ela está vermelha, né? Está inflamada, o que indicaria também uma possível perda do implante, mas lembrando que essa inflamação também pode ser da movimentação da prótese. Mobilidade do parafuso também, né? Do parafuso da prótese no implante, né? Você está falando? Eu posso verificar o parafuso também. Sim, sim. Aí no implante, assim. Sim, se a mobilidade for da prótese, é indicado que você troque o parafuso, inclusive, né? Porque ele pode ter ruído ali, ele pode ter desgastado e tal. E aí é indicado que você troque o parafuso, tá certo? Então, realmente, essa mobilidade ela pode ser tanto pelo quanto pela prótese quanto pelo implante, tá certo? Se for pelo implante, o paciente vai sentir logo, porque ele vai sentir dor. Assim que você mexer, ele vai sentir dor, tá certo? E aí você avalia, tira uma radiografia e avalia. É super tranquilo a gente avaliar a perda do implante, vamos dizer assim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguma doença sistêmica inviabiliza o sucesso da osseointegração? Olha, a gente tem que ter cuidado com algumas doenças sistêmicas. Bom, em relação, por exemplo, à osteoporose. Essa Catalinha, eu fico tirando o som, ela bota o som. Aí. A gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, na osteoporose, o problema, a gente sabe que o osso alveolar, ele não é atingido pela osteoporose, apenas o osso basal. Então, teoricamente, não teria problema. Então, não teria problema da gente fazer um implante em um paciente com osteoporose. Só tem que tomar cuidado com uma medicação que são os bifosfonatos, que podem haver essa interação, né? E bem grave, inclusive, para a osseointegração. O paciente não deve estar usando bifosfonato. O Pedro deve falar sobre isso nas aulas dele. 10 minutos, Marcílio. Estou vendo aqui. Uma outra doença que a gente tem que tomar cuidado é a diabetes, tá? A diabetes descompensada, o diabético descompensado, ele pode ter uma falha na microcirculação periférica, que é a microcirculação do alvéolo dentário. Aí o que acontece? Os nutrientes e oxigênio não chegam a ter naquela região adequadamente, e aí você pode ter uma falha da osseointegração. Mas aqui é uma coisa muito simples, né, gente? Se a gente tiver um diabético descompensado, a gente não vai tratar o paciente. A gente só trata o paciente se a diabetes dele estiver compensada. Ok? Tá bom, Luísa? Esses aqui são os dois principais, acredito. E o cigarro, como faz para os seus pacientes fumantes? O fumo, ele não é uma contraindicação absoluta. O índice de perda de implantes gira em torno de 3%. No paciente fumante, um grave fumante, esse índice aumenta para 6%. Tá? O índice de perdas. A gente sabe que o paciente fumante, ele também tem uma circulação periférica diminuída por conta dos componentes do cigarro, do calor, etc. Então, assim, a gente pede que o paciente não fume, né, pelo menos uma semana antes da cirurgia, uma semana depois, ou diminua bastante o seu uso de cigarros, mas o cigarro não é uma contraindicação absoluta, não. Tá bom? Marcílio, Oi? só fazendo uma observação aqui da questão do bisfosfonatos, pacientes que foram submetidas a tratamento de câncer, principalmente câncer de mama, muitos pacientes eles tomam bisfosfonatos, viu? E aí, quando a gente tem um paciente desse que chega no nosso consultório, é interessante a gente estar atento ao tipo de medicação que ele está usando. Tá, Sim, okay? certo. Uhum. Eu vou puxar o gancho aí.
Paciente que faz radioterapia de área de cabeça e pescoço também tem que tomar cuidado, por conta da osteoradionecrose. Ok? Não é ideal você, um paciente fazendo radioterapia, você fazer qualquer intervenção com implantodontia, mas tem doido para tudo. Não é? Então, se o paciente está fazendo radioterapia de cabeça e pescoço em área de mandíbula e maxila, esse paciente, você tem uma abertura do osso alveolar, da mucosa, e exposição do osso alveolar, aquela mucosa pode não cicatrizar, você tem uma osteoradionecrose que é dificílima da gente debelar. Então, não deve fazer também. E paciente HIV não tem contraindicação, não. Paciente HIV, tá? Paciente com AIDS, aí tem uma contraindicação relativa por conta do estado dele naquele momento. Mas aí ele segue o mesmo padrão da hipertensão, da diabetes, da osteoporose ou de qualquer outra doença. Enquanto tiver uma doença em curso, sistêmica, a gente deve primeiro resolver a questão da doença para depois partir para um implante com a cirurgia letiva. Tá? Então, o paciente HIV positivo, sem sinais de AIDS, não tem contraindicação nenhuma para tratamento odontológico. Tá certo? Hoje está bem mais perigoso, né? Você atender paciente por causa de Covid e hepatite do que de HIV. Né? Até porque os pacientes HIV se cuidam e cuidam muito bem, né, da saúde de uma forma geral. Ok? E não relatam também, né? E não relatam também que tem HIV. Cara, não, olha só. O paciente HIV ele é um paciente muito cuidadoso com a saúde dele. Alguns realmente não relatam por conta de preconceito ainda, etc. Mas, assim, eu atendo paciente HIV no CEL, aqui em Conquista, né, na parte periodontia, e ele já chega falando, né, eu sou HIV positivo, porque, assim, é até um cuidado com ele próprio, né, que você acaba tendo a mais sabendo da condição dele. Mas alguns realmente não falam, né, infelizmente. É igual Covid, né? Hoje, se você espirrar, tossir, você tem, não, é tosse alérgica, né? Espirrei porque eu cheirei ali uma pimenta. Aí você tem que justificar porque você está espirrando e tossindo. Eu mesmo tenho uma tosse alérgica. Fui atender uma paciente hoje, tossi. É porque eu tenho tosse alérgica, viu? Já tem 2 meses. A paciente carregou o olho logo assim. Falou, essa aqui. Beleza. Gente, estou gostando da aula de hoje. Essa participação é boa para a gente. Essa interação é ótima. Beleza. Bom, como é que acontece, então, essa tal cicatrização óssea inicial da osseointegração? Bom, a gente tem que lembrar que quando a gente faz a fresagem do osso, né, na etapa inicial da cirurgia, da fresagem da osteotomia com o motor de implante, a gente cria uma ferida óssea. Quando a gente cria uma ferida óssea, que é aquele alvéolo que a gente está produzindo para colocar o implante, a gente promove, querendo soluçar, a gente promove uma reação inflamatória, tá? Naquela área. Essa reação inflamatória vai fazer com que haja uma sequência de eventos, inclusive atração por quimiotaxia de células indiferenciadas, ou seja, células progenitoras para o local. Tá? Quando a gente pensa em osso-integração, a gente tem que pensar em neoformação óssea. A gente fresou, colocou o parafuso, mas vai ter que ter uma neoformação óssea para que aquelas células, aquelas moléculas grudem lá no titânio. Então, essas células progenitoras, no local, e elas estão presentes ali na região sanguínea, elas vão até o local da fresagem e lá elas vão se transformar em osteoblastos, que é a célula responsável pela neoformação óssea. Tá? Também naquela região vai ter a presença de osteoclastos, que são células responsáveis pela reabsorção óssea. Então, assim, é uma sequência de eventos ao mesmo tempo. Fresou, acontece uma reação inflamatória. Na reação inflamatória, vai ter atração por quimiotaxia de células progenitoras para o local. Ao mesmo tempo,
aqueles restos de necróticos de osso vão ser reabsorvidos por osteoclastos e também a liberação de fatores de crescimento no local. Dentre eles, o principal é o RH-BMP2, que é uma proteína morfogenética recombinante humana, tá? Que tem capacidade de formar osso, né? Então, assim, essa sequência de eventos permite uma cicatrização inicial. Volta aí que não vai na minha cabeça toda isso aí. Tá. Lembra que são eventos ao mesmo tempo, tá? Não é uma sequência aqui, não. Então, você faz a fresagem. Ok, Rodrigo? Vamos lá. Se cair aqui, a gente volta, né? Então, acontece a fresagem. Quando acontece a fresagem, há uma reação inflamatória. Ok? Na fresagem, você vai ter uma sequência de eventos e eventos paralelos, que são esses que estão colocados aqui. Então, a gente vai ter a atração de células progenitoras para o local, uma reação inflamatória, células indiferenciadas, ou seja, progenitoras, para se transformarem em osteoblastos, chegam ao local, osteoclastos presentes promove a limpeza daquela região, né? E ao mesmo tempo que você vai fresando o osso, as células, os osteoblastos, liberam as células ósseas presentes, liberam fatores de crescimento naquela região. Dentre esses fatores, o RH-BMP2. O RH-BMP2 é uma proteína pró-inflamatória, ou seja, é uma proteína que vai fazer com que forme. Então, essa proteína RH-BMP2, ela é um dos fatores de crescimento, tá, ósseo que o organismo produz para neoformar osso. Ok? Então, como é que acontece o processo? Um dos processos. Essas células progenitoras, elas vão se transformar em osteoblastos. E o osteoblasto, ele tem como função a formação óssea ao redor do implante. A formação óssea ao redor do implante. Tá? Essa formação óssea, ela vai acontecer por intermédio desses fatores de crescimento, certinho? E assim, para esse osso ser formado ao redor do implante, proteínas extracelulares modulam o crescimento dos cristais de apatita, ou seja, dos cristais de cálcio ao redor daquele implante. Então, assim, é uma reação em cadeia que vai fazer com que as moléculas vão se unindo à superfície mais externa do implante, promovendo a união química, tá? Da célula, do cálcio, com o implante, promovendo esse processo de osso-integração. Mas tem um detalhe. Para que a osso-integração aconteça, é extremamente necessário que o implante seja instalado no osso com estabilidade primária de pelo menos 20 newtons, e essa imobilidade ela tem que ser mantida para permitir a formação óssea. Senão vai acontecer o seguinte, pensa bem, o implante está aqui, vai começar a haver a formação do osso e, consequentemente, a integração desse osso no implante. Aí esse implante mexe. Obviamente, você vai quebrar as cadeias presentes ali. Tá? Se isso acontecer, se esse implante continuar mexendo, uma inflamação moderada ou movimentos que excedam 150 micrômetros, eles vão fazer que um tecido fibroso se interponha entre o osso e o implante, e ao invés de haver uma osteointegração, vai haver uma fibrointegração.
Fibrointegração quer dizer perda do implante. Bom, aqui vai duas coisas. Primeiro, o implante deve ser mantido o máximo possível imóvel. Então, se você der uma carga imediata nesse implante, essa carga imediata, se for um implante unitário, a prótese deve ficar em infraoclusão, para que você não tenha uma carga muito forte nesse implante, a ponto de mexer muito com esse implante. E se for um caso de um protocolo, como a força vai estar distribuída em vários implantes, então os implantes aguentam essa carga, né, oclusal e, consequentemente, mesmo assim, você tem a osso-integração. Tá? É importante que esses conceitos sejam bem revisados por a gente, sejam bem vistos por a gente durante o processo de tratamento, para que a gente não tenha uma surpresa desagradável depois. Tá certo? Porque a gente não viu que aquele dente estava implantado prematuro, por exemplo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente, para não haver essa fibrointegração. Bom, um outro fator que envolve no processo de osso-integração são os osteoclastos. Os osteoclastos, ele faz a limpeza da osteotomia, né, que a gente realizou, e quando os osteoclastos vão absorvendo aquele resto de osso necrótico que está por ali, isso favorece a ação dos osteoblastos. Um outro fator importante é que, para haver a osso-integração adequada, a gente tem que ter uma circulação de vaso sanguíneo naquela região bem positiva. Então, a gente tem que ter oxigênio naquela região, trazida pela corrente sanguínea, para que possa ocorrer a osso-integração. Gente, pensa na seguinte situação. Um osso tipo 1, mandíbula, um osso bastante cortical, tá? Em que você coloca seu implante, que você fresa, mas que você não observa, por exemplo, sangramento. Isso é bom ou é ruim para o implante? Entenderam a pergunta? Estamos falando em um osso tipo 1, que é um osso bastante cortical. Esse osso tipo 1, eu já vi isso, eu já fresei um osso tipo 1 aqui, no anterior de mandíbula, e quando eu acabei a fresagem, o alvéolo simplesmente não sangrou. Porque não tinha medula óssea. Tá? Não sangrou. E aí? Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim. Isso é péssimo. Tá? Porque sem vaso sanguíneo na região, vai acontecer isso que vocês estão lendo aí. Os pré-osteoblastos, que são aqueles que vêm por quimiotaxia, depois que a gente fresa o osso, pode acontecer duas coisas. Se a gente tiver um suprimento vascular adequado, ou seja, nutriente, e, consequentemente, uma boa tensão de oxigênio, os pré-osteoblastos se transformam em osteoblastos. Osteoblasto forma osso. Se os pré-osteoblastos não encontram nutrientes e não encontram oxigênio, o pré-osteoblasto se transforma em fibroblasto. Fibroblasto produz colágeno. Colágeno vai permitir uma fibrointegração e, consequentemente, a perda do implante. Certo? Então, o sangue, depois da fresagem, é fundamental para o sucesso da osso-integração. E, obviamente, né, a osso-integração ela pode ter falhas. Então, por exemplo, quais são as principais... Marcílio, Oi? Você disse que fresou e não encontrou nada de sangue, não é isso? Isso. E aí, aborta a Não, cirurgia? aí a gente Você falou que é fundamental, desculpa. Você tinha me dito que é fundamental. Tem que seguir ao pé da letra essa palavra ou tem algum... Não. Mas a gente pode fazer algumas coisas para ajudar. Por exemplo, pensa que a gente fresou, isso é claro, é muito raro, né, Fábio? Mas pode acontecer, como já aconteceu comigo. Então, o que eu fiz? Eu fresei. Como eu observei que o alvéolo não sangrava,
naquele momento, eu podia fazer duas coisas. Ou aguardar mais um pouco, porque assim, não sangrou, mas isso não quer dizer que se eu aguardasse mais um pouco, não ia brotar, né, sangue por ali. Uhum. Mas o que eu fiz? E vai brotar, na verdade, porque nem o osso cortical é desprovido de vaso sanguíneo, né? Todo osso é provido de vaso sanguíneo, só que em mais ou menos quantidade. Então, o que eu fiz? Para instalar o implante, eu promovi um sangramento na gengiva, enchi aquele alvéolo de sangue, tá? Joia. Com sangue proveniente da gengiva, coloquei o implante, fechei, e aí eu deixei que o vaso sanguíneo que tivesse por ali, mesmo em pouca quantidade, fizesse o restante. Certo. O que é importante? O que é importante quando você tem um osso desse jeito? Que esse implante não entre muito travado. Então você fresa mais para esse implante entrar justaposto e não com tanto travamento, e aí, consequentemente, a gente consegue uma ossa integração. Tá? Joia, obrigado. De nada, amigo. Beleza. Então, quais são as principais falhas na ossa integração? Primeiro, superaquecimento na fresagem. O superaquecimento na fresagem se dá por falta de irrigação, né? Às vezes, o auxiliar está ali com o pensamento na lua e não joga o soro adequadamente na fresa, e aí você vai fresando o osso e vai esquentando o osso, necrosando uma boa parte daquele osso. Se você necrosa o osso por superaquecimento, obviamente o osteoclasto não dá conta e você pode ter uma perda do implante. Broca não afiada, né? Fresa não afiada. Dizem as empresas, né, que uma broca dura em torno de 10 fresagens. Fácil, a gente passa de 50, de 60, 70 fresagens com o kit de broca que a gente tem. Né? A gente simplesmente esquece. Então, assim, se você perceber que não está cortando adequadamente, está usando força, troca suas fresas. Contaminação bacteriana. A gente tem que lembrar que a boca é um meio contaminado. Então, todos os processos de antisepsia a gente deve fazer, tá? Adequadamente. E o protocolo medicamentoso pós-operatório também. É claro, gente, uma cirurgia de implante que demora 30 minutos, 1 hora, num paciente de asa 1, não tem necessidade de você fazer antibiótico terapia. Tá? Mas se a cirurgia demorou, o paciente já tem alguma doença de base, aí é interessante que a gente entre com um antibiótico pós-operatório. E manipulação inadequada de tecidos moles e duros. Né? Uma sutura mal feita, um retalho que você destruiu ali, né, com o afastador, um osso que você não cuidou durante a sua fresagem, né, um torque de um implante que entrou muito apertado, tudo isso pode favorecer a perda do implante, né, por falha na ossa integração. Tá bom? Marcílio. Oi, Jolie. A questão do asa 1, para não entrar com antibiótico terapia, isso é um protocolo ou é questão da avaliação individual? Avaliação individual, isso é bom senso. Para mim, isso aí era protocolo padrão para qualquer implante. O antibiótico? Medicação. Não. Para implante, né? Estamos falando de implante. Para implante. Enxerto tem que ter, certo? Enxerto ósseo gengival, antibiótico sempre. Mas implante não. Um paciente que é asa 1, ou mesmo um paciente asa 2, que está compensado direitinho, tudo certinho, que não seja diabetes, né? Porque diabetes tem mais propensão à infecção. Se você usou broca nova, seguiu o protocolo certinho de fresagem com soro, né? Seguiu o padrão de antissepsia desse paciente com bochecha com clorexidina, manipulou os implantes adequadamente, esse implante travou direitinho, a cirurgia foi feita em 1 hora, as pesquisas mostram que não há indicação nenhuma de você fazer antibiótico terapia. Tá? Não há. Claro, avalie o paciente. O paciente é colaborador, ou o paciente é daqueles que não liga para nada, né? O paciente é fumante, não é fumante? Se for fumante, entra. Se não for fumante, talvez não.
né? Ah, você fez tudo certinho, mas não está confiando. Entra com antibiótico. Então, é uma avaliação muito pessoal para esse tempo de cirurgia, certo? O paciente tem uma boa higiene, ou o paciente, apesar de estar tudo bem, mas ele tem uma higiene ruim, né? O paciente chega para você, ah, doutor, eu vou poder ir para academia com quanto tempo? Ah, com 7 dias. Ah, mas eu vou com 3. Não, vai com 7. Não, eu vou com 3. Então passa antibiótico. Entendeu? Nesse ponto, é uma avaliação muito individual. Não é protocolo. Eu estou falando de consultório individual, tá, gente? Porque uma coisa é você fazer no curso lá, onde você tem várias cirurgias ao mesmo tempo. Outra coisa é você fazer no seu consultório com o seu protocolo de biossegurança, né? Você e seu paciente. Então, por exemplo, no curso é protocolo a gente fazer antibiótico em todos os pacientes, porque tem várias pessoas, vários pacientes sendo operados, tá? Mas no seu consultório, você com seu paciente, não há necessidade, tá bom? Avalie caso a caso, obviamente. Certo? Ok, Jorley? Joia. Bom, então bora lá, mais uma vez, com essa sequência da neoformação óssea. Então, em se tratando de que está tudo ok, né? O osso imaturo, o osso que a gente chama de baby bone, né? O osso bebê, o osso imaturo, ele vai ser formado num espaço. Deixa eu ver quem foi que. Alessandro. Caiu e voltou. O osso imaturo ele vai ser formado no espaço entre o implante e o osso, tá? E o osso alveolar residual. Nessa primeira etapa da neoformação óssea, vai haver um crescimento muito acelerado do osso. A gente já sabe que a gente precisa de circulação sanguínea, tá? A gente sabe que precisa de oxigênio, de nutriente. Eu lembro a vocês o seguinte, ou melhor, vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu colocar um implante no osso imaturo, vocês acham que há capacidade de osso-integração? Eu acho que não. Mais alguém palpita aí? Por incrível que pareça, há. Não é necessariamente o osso que vai determinar, não é só ele, né? A osso-integração. Mais importante até que isso é você ter um travamento inicial de 20 newtons. Ah, mas a gente consegue um travamento inicial de 20 newtons com o osso imaturo, um osso que tem uma capacidade, uma quantidade de substância orgânica maior do que a substância inorgânica? Sim. Se você subfresar e conseguir um travamento naquele osso, você talvez consiga uma osso-integração. Por que eu estou dizendo isso? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês, que aí vocês... Ô, Marcílio, como é que você vai descobrir se o osso é imaturo ou não? Como é que a gente vai saber se o osso é imaturo? Ah, vou falar aqui agora. Certo. Ó, se vocês puderem, procurem aí, eu compro, eu procuro em PDF esse livro aqui. Ó. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver? Aumento vertical e horizontal do rebordo. É do professor Istvan Urban. Então, gente, antes de tudo, no dia 20 de maio, se eu não me engano, a Geistlich, que é quem faz o BioGuide, vai fazer um congresso online. Eu vou passar o link para vocês. E vou até pedir para votar num colega nosso, professor da gente lá do curso, que vai estar fazendo a apresentação. Eu vou mandar tudo direitinho para vocês. É em inglês, mas a gente sempre aprende, né? E nesse congresso, o professor Urban vai estar, o Buser, que é um dos mais famosos, né, para ortodontia, vai estar também. Tá? Acabando aqui, eu mando para vocês o link. Bom, o professor Istvan Urban é um dos
dos maiores pesquisadores hoje de crescimento horizontal e vertical de osso. Ele desenvolveu uma técnica em que a gente consegue ganhar osso em altura, por exemplo, em mandíbula, maxilomandíbula, em área posterior, ganha de osso em altura. Tá? Isso é uma técnica muito elaborada, onde a gente mexe com assoalho de boca, etc. A gente consegue um bom volume ósseo para colocar nossos implantes. E ele fala que muito, assim, como é que eu posso dizer? Ele diz que raramente a gente consegue o osso maduro para colocar os implantes nesse tipo de reconstrução que ele faz. E que a gente encontra depois do período de 8 meses é baby bone, porque é uma quantidade óssea muito grande. Seria o baby bone. E que ele instala os implantes desde que haja travamento inicial e que esses implantes osso integram. E que o próprio processo de osso-integração permite a maturação do osso ao redor do implante depois de um tempo. Certo? Então, assim, como é que a gente sabe que esse osso é um osso baby bone ou é um osso maduro? Bom, o processo de cicatrização de alvéolo, por exemplo, quando você extrai um dente, todos nós sabemos que, ao extrair um dente, a gente tem que aguardar em torno de 4 meses para poder colocar um novo implante, tá? Porque aquele osso vai estar maduro, com o sistema de Havers formado, os canais de Volkmann formado, com a geogênese formada. Porém, a gente faz muito implante com 3 meses, e tem gente que faz até com 2. Tá? O baby bone, Danilo, ele é um osso... Para você ter uma ideia, o professor Urban, eu fui no curso dele em São Paulo certa vez, ele mostrou um osso que mexia. Ele tirou a membrana e o osso não era firme, e mesmo assim ele instalou os implantes e esses implantes se integraram. Né? É claro que a gente não vai fazer isso. Né? A gente vai guardar um pouco mais. Mas assim, em torno de 2 a 3, em 2 meses, você tem um osso imaturo, um baby bone. Em torno de 4 meses, você tem um osso maduro. Ah, Marcília, após eu extrair um dente, com quanto tempo eu posso colocar meu implante? 3 a 4 meses é o ideal. É o que a gente chamava de tecido osteoide? Eu não estudei essa porque quando você remove o dente, por exemplo, você espera cicatrizar, naquele tecido fica um tecido que a gente, não sei se pode ter mudado o termo, mas a gente chamava de tecido osteoide, que não chega a ser um tecido ósseo ainda, mas ele tem todas as células, tudo que vai transformar aquela região em tecido ósseo. Existe uma calcificação, não é isso? Porque assim, primeiro você tem um tecido, você tem o coágulo, né? Esse coágulo vai ser preenchido por um tecido de granulação, um tecido mole. Esse tecido mole vai se transformar no que a gente chama de baby bone, né? Que eu acredito que seja o mesmo tecido osteoide, que é o que é o osteoide? É uma imitação, né, do tecido ósseo propriamente dito, e depois você parte para o osso propriamente dito. Então, acredito que seja isso mesmo. É um osso bebê, é um osso ainda imaturo. Vai ser tecido ósseo. Ele vai se transformar em tecido ósseo, isso. Certo? Beleza. Então, esse osso imaturo, esse baby bone, né, no início tem um crescimento acelerado muito grande, mas ele tem uma capacidade biomecânica pobre, claro. Se você tem muito tecido orgânico, você tem uma capacidade de tecido calcificado pobre. Tá? Com orientação aleatória das fibras colágenas, muita célula e um grau limitado de mineralização. Nessa fase, que é a fase de osso-integração, cargas oclusais devem ser evitadas, a não ser, parêntese, que você consiga, você programe para fazer uma carga imediata. E aí tome os cuidados para a carga imediata, vocês vão ver isso lá na frente. Bom, após alguns meses, esse tecido ósseo vai ser substituído por o osso laminar com camadas organizadas, que é aquele sistema de Havers que eu falei com vocês, tá? E a mineralização desse osso. Após 18 meses, esse osso lamelar
ele é continuamente reabsorvido e neoformado como todo o osso no corpo humano. Tá certo? Então, assim, até 4 meses, aí depende do implante. No implante da marca Sim, Strong, que a gente usa de rotina, né? Em torno de 3 a 4 meses, você tem o período de osseointegração. Até esse período, você tem um osso ainda imaturo. Com 3 a 4 meses, você tem um osso maduro, pronto para dar carga. E após 18 meses, esse osso está totalmente formado, totalmente maduro e continuamente reabsorvido e neoformado, como todo osso que a gente tem no corpo humano. Então, observe nessa imagem, tá? A imagem da esquerda, você tem um osso. A imagem da direita, mais clara, é o implante, tá? O verde mais escuro é o osso. Observe a desorganização do osso da esquerda e a organização do osso da direita, né? O osso da esquerda ainda você tem uma camada de células muito grande e com pouca mineralização. É um baby bone. No osso da direita você já tem as camadas paralelas do sistema, né? Depende do corte, e consequentemente a mineralização suficiente para que você possa dar carga nesse implante, tá? Bom, alguns conceitos são bem básicos assim para os implantes, tá? Um que a gente já falou, que é a estabilidade primária. Gente, a estabilidade primária é uma condição fundamental para o sucesso dos implantes. Isso quer dizer que se a gente não conseguir a estabilidade primária, a gente vai tirar o implante, aborta a cirurgia? Não. Não. Mas você tem que preparar o paciente para que dê errado a cirurgia, certo? Tá, eu fiz minha fresagem, coloquei meu implante e ele não tá legal, ele ficou rodando lá dentro, ele não deu estabilidade. O que você faz? Ele lá. Depois eu apago. Se osso integrar, beleza. Se no osso integrar, você já avisou o paciente que não deu certo. Mas é sério. Rapaz, tem coisa que acontece que a gente não imagina. De certa vez, logo quando eu comecei na implantodontia, a gente usava um osso chamado Genox. É um osso que tinha aqui, um osso barato, horrível. E aí eu extraí um dente, coloquei o osso lá dentro do alvéolo para preservar, era um pré-molar. E aí, depois de 8 meses, eu vi o resultado. Depois de 8 meses, eu reabri para fazer o implante. Quando eu coloquei a fresa, parece que tinha farofa lá dentro. Zero osso formado. Quando eu botei a fresa, as partículas ósseas voaram para tudo quanto é canto. Caramba, rapaz. O que eu faço aqui? Ou eu fecho, ou eu boto o implante. Eu dei uma de Brandemark, peguei um implante, usei a fresa número 2, eu tinha um implante de 5 e coloquei lá dentro. Não deu estabilidade primária. Dei uma de Brandemark novamente, falei para o paciente, falei, Honora, é o seguinte, aconteceu isso, seu implante não travou, botei um implante enorme, não travou. Vamos largar ele aí, já está aí dentro, vamos largar ele aí. E ver o que acontece, que pode acontecer duas coisas. Ou ele osso integrar, ou você vem aqui semana que vem com ele na mão. Ah, Marcelo, então deixa aí. Tá bom. Passou uma semana, olhei, estava tudo bonitinho. Passou 2 semanas, sem sinal de inflamação. Passou 1 mês. Falei, parece que deu certo. Com 5 meses eu reabri. Gente, quando eu reabri, tinha osso até em cima do tapa-implante. Eu tive que remover osso na broca, de tanto osso que formou. Então, assim, mesmo que a gente não consiga estabilidade primária, converse com o paciente e deixa lá. Né? Pode ser que esse implante osso integre. Tá? Posso deixar gravado isso também? Pode ser que agora converse com o paciente. Tudo é conversado com o paciente. Se alguma coisa aconteceu na cirurgia, tudo. Converse com o paciente. Essa cirurgia não foi legal porque, por qualquer motivo, conversa. Né? Aquela história, né? Tudo que é conversado antes é um acordo, né? Tudo que é conversado depois é uma desculpa. Então, conversa tudo antes
o paciente ele vai entender. Porque biologia não é ciência exata. Bom, a estabilidade primária ela é determinada no momento da instalação do implante, tá? Depende da geometria do implante, depende da superfície do implante, depende da qualidade, da quantidade do osso disponível e da técnica cirúrgica que você desenvolveu, né? Isso a gente já falou. A estabilidade secundária, a estabilidade primária também depende da superfície do implante, viu, gente? Porque hoje a gente tem superfícies que são usinadas para uma melhor osseointegração, tá? Porque aumenta a superfície para uma melhor osseointegração. A estabilidade secundária ela acontece depois da osseointegração, tá? A estabilidade secundária depende da superfície do implante também e da qualidade da quantidade do osso também. Mas mais importante não está aqui. Eu vou até botar. A estabilidade secundária ela depende do ajuste que você vai dar na prótese. Pessoal, você pode ter feito a melhor cirurgia do mundo, na posição ideal, a prótese mais bonita da Terra. Se você deixar contato prematuro, você tem uma grande chance de reabsorção óssea. Então, assim, a gente pensa que o implante acabou depois que a gente instala a prótese, e não é. A gente só termina o implante depois que a gente ajusta a prótese. Tá? Então, assim, a estabilidade secundária você só vai conseguir depois desse ajuste, que é o que vai fazer com que o implante tenha um período longo de vida. Certinho? Então, uma vez conseguida a osseointegração, estabilidade primária e secundária, os implantes podem resistir a forças controladas durante muitos e muitos e muitos anos, desde que você faça um belo de um ajuste oclusal. Tranquilo? Isso tem que estar muito claro para vocês. O Eduardo vai dar uma aula de oclusão para a gente, que é uma aula, né, básica de oclusão, e depois ele vai falar muito disso aí nas aulas dele. Algumas informações, observem a data. Observem a data. E que não mudou até hoje. A perda óssea, isso em implantes hexágono externo, a perda óssea no primeiro ano dos implantes é quase 10 vezes maior que nos anos seguintes. Ou seja, ainda hoje, com implantes hexágono externos, o implante, você vai ter perda de 1 milímetro de osso, mais ou menos, no primeiro ano, e depois 0,1 nos anos subsequentes. Isso continua valendo. Depois do primeiro ano, gente, perdão. Isso, eu falei do implante, que é verdade, mas assim, isso aqui está falando apenas do osso, perdão. Depois que você extrai um dente, a perda óssea no primeiro ano é quase 10 vezes maior que nos anos subsequentes. Ou seja, se você optar por fazer um implante após a extração de um dente, um ano depois, você vai encontrar muito menos osso que se você fizer em 4 meses. Tá? Depois do primeiro ano, a atrofia do arco maxilar prossegue num índice menor que na mandíbula. Ou seja, depois de um ano, a reabsorção óssea da maxila ela acontece mais lentamente do que na mandíbula, mas com ressalvas. Em área de seio maxilar, além da reabsorção óssea normal, a gente ainda tem a pneumatização do seio maxilar. A região posterior da mandíbula reabsorve em uma velocidade 4 vezes maior do que a área anterior. O que isso aqui quer dizer? Se você puder fazer um implante o mais cedo possível, faça. Implantes imediatos. Se você não puder fazer um implante imediato, que faça pelo menos após 4 meses após a extração do dente. Tome cuidado com a área posterior de mandíbula. E tome cuidado com a área posterior de maxila, por conta da pneumatização do seu maxilar. E tome cuidado com a área anterior de maxila, por causa da reabsorção vertical, horizontal. Infelizmente, a gente tem uma reabsorção que a gente vai ver lá na frente, bastante avançada em área anterior de maxila e em área posterior de mandíbula,
dos pacientes de uma forma geral. Tá certo? E é isso que acontece, né? Na maxila, a gente tem uma reabsorção tanto em altura quanto em largura, que chegando até 70%. Eu já peguei vários casos de região anterior de maxila que não tem como botar implante, nem fazendo enxerto, tá? Por causa da severa reabsorção que chama de maxila atrófica, que antigamente não, ainda hoje, né? A gente só consegue reconstruir tirando de calota craniana, de tíbia, etc., né? E fazendo aquela composição da maxila. Os ebodos maxilares sofrem reabsorção, na grande maioria das vezes, da vestibular para a palatina. A parede óssea vestibular é muito fina, muito fina. E, portanto, o máximo que a gente puder preservar da parede óssea vestibular, a gente tem que fazer. Né? Observem nas imagens aí, que é muito comum a reabsorção da vestibular na maxila e a reabsorção da vestibular em mandíbula. Portanto, mais uma vez, se nós pudermos aguardar, fazer os implantes imediatamente, ou no máximo 4 meses depois da extração do dente, é o ideal, para evitar que isso aconteça. Ou seja, reabsorção em vertical e reabsorção horizontal, onde você até pode fazer o implante, mas aí tem que fazer novos enxertos, etc, etc. Ô, gente, quando acabar aqui o tempo, a gente encerra. Quinta-feira a gente continua, tá? Para finalizar a aula. Ops. Então, esses são os padrões. Chegando aqui já está ótimo. Esses são os padrões de reabsorção. A maxila, observe que ela vai, principalmente no primeiro momento, numa reabsorção horizontal, podendo chegar esse rebodo até em lâmina de faca. Tá? E a mandíbula, inicialmente, ela faz um vertical, mas faz um horizontal absurdo, principalmente em área posterior. Tá? Isso é uma classificação de Misch que a gente tem, vocês podem observar lá. A gente vai falar um pouquinho mais na frente depois, tá certo? Como falta menos de 1 minuto aqui, a gente encerra aqui por hoje. A gente encerra por hoje e quinta-feira a gente se vê novamente, tá? Quinta-feira pode ser que a gente